Amém? Aleluia. Aleluia. Entre na presença do Senhor. Feche os teus olhos. Adora o Senhor. Ele está aqui no nosso meio. Ele tem promessas para o seu povo. Ele tem promessas para as nossas vidas. E nada do que Ele falou será roubado na vida de ninguém. Aleluia.
Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei e não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que não resistirei e não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Queremos mais, Senhor. Mais da tua intimidade, mais da tua palavra, Senhor. Mais da tua voz nos nossos corações, mais da tua presença. Começa a dizer ao Senhor. Eu quero muito sarar Joinville, junto com os meus amigos pastores dessa cidade. Eu quero muito sarar o mundo. Eu quero muito ser a igreja que cuida, que ama. E para isso eu estava orando e perguntei para o Senhor: Senhor, o que eu falo? É a nossa primeira reunião. E eu falei: olha, hoje eu fui para a Redinha, minha tarde, e falei: olha, quer saber? A igreja é tua, é você que faz tudo. Eu não vou me preocupar com nada. Não vou. Se você não falar, eu vou dizer: gente, é só louvor hoje, é só louvor. Mas o Senhor colocou no meu coração o nome de um homem e disse assim: Barnabé. E eu queria falar sobre ele. Mas antes eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 61. Jesus, quando ele está no templo, ele lê esse texto. Isaías 61 diz assim: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim. Gente, o Espírito, ele está sobre nós também. E olha o que ele faz na vida de uma pessoa. Porque o Senhor ungiu-me para, essa preposição, para levar boas notícias aos pobres. Quem aqui quer uma boa notícia? Levanta a mão. O que é boa notícia, gente? Boas novas. O Evangelho é boas notícias. O Evangelho não tem peso. O Evangelho não tem dor. O Evangelho não tem dono. O Evangelho não tem nada disso. O Evangelho de Jesus é o seguinte: meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Tudo bem? Não, eu quero o fardo pesado, Senhor. Eu quero porrada. Eu quero soco. O Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Está com o coração quebrantado? Quantos estão com o coração quebrantados? Quantos que estão com o coração quebrantado? Por quê, gente? Por causa de notícias, por causa da dor humana, por causa das coisas que não estão acontecendo, por causa do dinheiro, porque perdeu o emprego, porque perdeu um bebê, porque perdeu alguma coisa. O coração fica quebrantado, sim, dói muito. Expectativa que você coloca. Só que Jesus, a palavra de Deus diz que o Espírito que está sobre as pessoas é para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, não aproveitar os que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos. Você não precisa ficar preso. Você não precisa ficar preso no cigarro, na maconha, no crack. Mas a pior prisão não é essa, gente. A pior prisão é ficar preso na religião, em homens, em pessoas. Jesus, quando ele curava as pessoas, ele não sequestrava o coração das pessoas. Ele curava as pessoas, mas ele não dizia: ó, sabe quanto poder saiu de mim? Mulher, gente, alguém me tocou. Vai falar ou não vai? Aí os discípulos: fala. Aí a mulher... Imagina, só macho e a mulher lá tocando Jesus. Certo? Pedro diz: ó, se falar besteira vai levar um pau.
Alguém me tocou. Foi eu, Senhor. O que tu tinha, filha? Conta aqui. Conta o teu testemunho para todo mundo me seguir. Hemorragia. Sangramento contínuo. As farmácias. Eu deixei muitos farmacêuticos ricos. Sangramento. Mas, tudo bem. O que aconteceu? Conte mais detalhadamente. Até que eu escutei aquela música. Tocou-me, Jesus. Eu senti que você saiu virtude. Tudo bem, filha. Agora é o seguinte. Agora eu quero que você participe lá com o Darlan. E aquela turma. Pelo amor de Deus, ajude aquele cara. Tudo bem. Ele disse, mulher, tá tudo bem, tá? Se não quiser, não me segue. Fica na paz. Ele não tirou o peso do sangramento e colocou um outro peso. Agora, filha, o que tu quer fazer? Eu queria estar contigo, mas é meu marido, bigodão lá, meu Deus, ele sabe que eu estou atrás de ti, ele me mata. Então vai assim mesmo, deixa que ele se exploda. Não, gente. Enviou-me para cuidar, anunciar liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros. Libertação. Gente, quem aqui não foi liberto de alguma coisa aqui? Levanta a mão. Quem aqui não tinha uns caramujos, quem não tinha aqui umas coisas estranhas, esquisitas? Quem aqui nunca pensou em matar alguém aqui? Levanta a mão. Quem nunca pensou em matar? Todos vocês pensaram? Quem já pensou? Não, uns 4, 5. A gente só pensa, gente. A gente só pensa. A gente não mata. Porque a gente é civilizado. A gente sabe que a cadeia funciona. E ele diz, libertar os cativos, libertação. Gente, só você sabe como você chegou no Evangelho de Jesus. Jesus, ele é tão bom que ele terceirizou a libertação. Ele diz, olha, tanta gente que eu vou terceirizar. Tá a turma ali da libertação, gente. Agora, pastor, o que tem isso a ver com Barnabé? Também não sei, a gente vai explicar aqui. Atos capítulo 11, versículo 24. Já estou terminando, não se preocupe. Vai ser uma coisa bem suave hoje. O hotel fica só até 1 da manhã. Pelo menos até meia-noite a gente fica aqui. Estou brincando. Atos 11, 24 diz assim. Ele era um homem bom. Fala assim, homem bom. Homem bom. Cheio do Espírito e de fé. Cheio de Espírito e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Está falando de Barnabé. Barnabé é uma espécie de cristão raro da igreja primitiva. Não raro, digamos, trocando a palavra, cristão destaque. José era o nome dele. José significa o Senhor acrescenta. Mas quando eles começaram a ver as atitudes desse homem cheio do Espírito, quando eles começaram a ver a atitude desse homem cheio de fé e cheio de bondade, eles começaram a chamar por Barnabé. Bar, esse prefixo, era o lugar onde ele tomava as... Não era nada disso. Significa filho. E Barnabé é filho da consolação. E podemos associar ao Espírito Santo, sim, João 4, 26. O Espírito Santo é o consolador, é o ajudador. E esse homem tinha o Espírito Santo dentro dele. Mas eu quero falar o que é esta unção dentro de um homem. E de que forma a gente sai daqui, deve sair daqui essa noite. De que maneira Deus quer que eu saia daqui, nesse nosso primeiro encontro. O povo via, por isso chamavam Barnabé, o povo via 3 coisas básicas, viam muito, mas queria me deter a 3. Apoio, fala assim, apoio.
consolo e doação. Doação, instrução. A Bíblia diz que ele era natural de Chipre. E segundo o historiador Clemente de Alexandria, ele era um dos 70 discípulos do Senhor. Um dos poucos que foram chamados também de apóstolo. Que está lá em Atos 14 diz: ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando, dizendo: irmãos, varões, que fazeis essas coisas? Então, ele é um cara que foi chamado de apóstolo. E a primeira atitude que esse homem tem, e eu creio que eu devo ter também em você, para a gente, diante desse mundo mau, ele era um homem desapegado. Fala assim, desapegado. Não dá para fazer a vontade de Deus quando a gente está apegado àquilo que concorre com Deus. E nada concorre com Deus. Jesus diz em Mateus capítulo 6, 24: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, as riquezas. Jesus que está dizendo. E hoje nós vivemos uma crise, porque muitos querem ser pastores por causa do dinheiro, é verdade. Como muitos querem ser médicos por causa do dinheiro, é verdade. E tudo que você deseja ser por causa do dinheiro, você se torna escravo. E tudo que você sonha por causa do dinheiro, você se torna escravo. Nós nunca devemos nos tornar escravos do dinheiro. Ah, eu quero fazer faculdade X. Essa faculdade X é porque me dá muito dinheiro. Então você vai ser escravo. E Deus não quer que você seja escravo. Vocês estão entendendo? E no reino de Deus também. Ah, já tentei tudo, todas as faculdades, já tentei tudo, só sobrou pastor. Quanto ganha aí, pastor? Oh, uma bênção, irmão. Ele era um homem que possuía, mas não era possuído. Não dá para a gente fazer a vontade de Deus. Não dá para a gente ser esse homem. Por isso Jesus, quando ele começou o ministério dele, a primeira coisa que ele fala: quem que é o traidor aqui? Eu. Qual é o teu nome? Judas. Você vai cuidar do dinheiro. Ele botou Judas para cuidar do dinheiro, gente. Sabe por quê? Porque Jesus nunca se preocupou com o dinheiro. E se Jesus nunca se preocupou, ele está dizendo para você e para mim: olha, meu pai paga bem, fica na dele. Meu pai paga bem. Isso não quer dizer que você não pode ter um dinheiro sobrando, amém? Tá bom, não tenha então. Isso não quer dizer que você não possa ter um dinheirinho lá na Suíça. Desde que você, faça a coisa certa. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, 36, então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho de consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herança, uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Gente, não diz que tinha uma campanha, gente, não diz nada. De repente ele está no culto, ele vê todo mundo lá, mas ele foi chamado. Ele vê todo mundo estava lá, mas a Bíblia cita ele. A Bíblia não diz o nome dos outros que ofertaram, mas diz dele. A Bíblia diz, ele se destacou porque simplesmente vendeu uma propriedade, segundo alguns historiadores, deveria ser algo muito valioso. Ele vê que está começando algo, ele vê o poder do Espírito, ele não tem dúvida no coração. Eu não sei quanto a você, mas deveria ser uma coisa muito maravilhosa também, gente. E tão maravilhosa, que ele fez de livre e espontânea vontade. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é aquele que diz: gente, estamos passando por isso, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Não, não, não. É você sai de casa, o Senhor fala para você o que é para você fazer.
É o Senhor que coloca no teu coração valores. É o Senhor que coloca no teu coração a forma de ajudar. Amém? Amém. É o Senhor. É o Senhor que te dá amizades. É o Senhor que te abençoa. É o Senhor. Então, para a gente tocar numa cidade, a primeira coisa que Deus vai olhar para nós é a disposição do desapego. É possuir sem ser possuído. Eu possuo, mas o que eu possuo não me possui. Eu tenho, mas aquilo que eu tenho não está me roubando a paz. Eu tenho, eu possuo, mas isso não é a garantia da minha felicidade. Assim era Barnabé. Estão comigo? Amém. A segunda coisa interessante é que ele investia nas mudanças das pessoas. Atos capítulo 20, Atos capítulo 9. Atos 9 é interessante. Uma igreja, a unção que Deus tem para você e para mim. Atos 20, capítulo 9, versículo 20, diz assim: logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Está falando de Paulo. Todos os que ouviam falar ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Vamos matar esse cara não serve mais. Falava da lei, agora quer falar dessa graça? Não serve, vamos matar. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se, tentou dizer: gente, eu estou sofrendo por causa do Evangelho. Gente, olha, Jesus apareceu para mim. Gente, Jesus é bom. Gente, Jesus me ama. Gente, eu estou com vocês. Gente, nós somos uma família. Gente, eu caí do cavalo. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Imagina, gente, Virgulino Ferreira Lampião se converteu e foi fazer uma visita pastoral na tua casa, só que ele esqueceu de tirar o chapeuzinho, esqueceu de tirar a arma. Aí você diz, ele diz: paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, paz do Senhor. Jesus tem poder. Gente, Jesus, ele está pregando, ele está falando. Querem matar, do outro lado querem matar ele. Então ele foi tentar achar abrigo com os irmãos. O mundo quer te matar. O mundo te odeia. Satanás está no mundo. E aí você bate na casa do teu irmão. Aí você diz: irmão, eu quero te dizer que eu não estou bem. Eu estou depressivo. Querem me matar. E aí ninguém acredita nele, gente. Imagina que trauma que esse menino não deveria ter passado. Imagina você começar algo, ou então você vai para uma nação, ou então você diz: olha, Deus falou comigo. Aí você chega e é enviado, e aí todo mundo olha: não, você não é enviado, você não tem cara nem de crente. Só que daí tem um homem que aparece chamado Barnabé. Barnabé, gente, diz assim, versículo 27, então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava, discutia
Quanto mais conheço as pessoas, mais gosto do meu cachorro. Era um adesivo em um carro. Esse é o sentimento que milhares de pessoas têm em Joinville. Quê? Eu entrar numa igreja? Tá louco. Ser crente? Tá louco. Porque a unção que está na vida de muitos cristãos no mundo não tem sido a mesma unção que está sobre a vida de Barnabé. E qual a unção que estava na vida de Barnabé? A mesma que estava na vida de Jesus. Parece que o senso comum é: todo mundo é culpado até que se prove o contrário. Ninguém acreditou nas palavras de Saulo. Ninguém acreditou nele. Mas Barnabé pegou Saulo pela mão e disse: cara, eu conheço uma galera ali de Joinville que se reúne no hotel. Já cantaram aquela música lá no Monte Oreb, assar a sardinha? A atuação da sardinha também. Barnabé foi esse cara. É a unção que nós recebemos de Jesus. A unção que está sobre você, ela é para restaurar as pessoas. Ela é para restaurar os casamentos. Ela é para restaurar, porque nós vivemos um meio que as pessoas dizem: não, esse daí, eu conheço a história desse. Eu conheço a história daquela. Eu conheço a história daquele. Gente, nós temos histórias. E vamos encontrar pessoas com muitas histórias. E às vezes eles não conseguem sair, porque eles precisam de alguém, um crente, apenas que diga: cara, eu não sei qual a tua história. Eu não sei quantos você matou. Eu não sei qual é o teu nome. Me chamo de Beira. Beira o quê? Beira Rio. Beira Rio? Porque se eu falar Beira Mar, tu vai embora. Então eu vou falar Beira Rio. As pessoas querem o Beira Rio depois de crente. As pessoas querem o Beira Rio. Tá aqui o irmão Beira Rio. Glória, eu batizei o Beira Rio. Mas o processo do Beira Rio, cara, é o seguinte: pastor, cala a boca, eu vou te matar. Beira Rio. Que isso, irmão? Nosso evangelho deve ser para restauração. Essa igreja nasce para restaurar as pessoas, não colocar jugo sobre elas. As pessoas estão cansadas. Joinville está cansado. O mundo está cansado, gente, porque tem muita prostituta, tem muito vagabundo, tem muito sem vergonha, tem muito patife, no qual a gente também foi um dia. O pastor está amarrado, eu nunca fui. Tá bom, um pouquinho então, alguma coisa dessa. Mas ele nos encontrou, ele encontrou você, ele me encontrou. 3 paradas cardíacas de tanto que eu bebi. Ele olhou para mim e disse: você, pai, afasta de mim esse cálice. Jesus falando de mim. Pai, eu enfrento tudo, eu enfrento a cruz, mas pegar esse cara, eu sei o que ele fez, Senhor, no Colégio Rui Barbosa. Eu sei o que ele fez na Jocum. Eu sei quando ele pegava aquele prato de berinjela com arroz, a cara que ele fazia. Isso é ingrato. Ele não usa. Eu sei como ele é. É bestinha, pai. Ele é bobinho, pai. E o pai disse: não tem outro, filho, pega esse aí mesmo. Não. E ele simplesmente olhou para mim e disse: ei. Você? Eu não estou bem, depois eu falo contigo. Eu tive 3 paradas cardíacas de tanta cachaça que eu bebi. Só não fui Xabi. O resto. E também não fui ladrão. E também não fui... Pregamos o evangelho de restauração, mas muitos irmãos não creem nela. Não dão uma outra chance ao mundano. Não dão um novo recomeço.
Rotulo as pessoas como infiel. Que time tu tá torcendo? Corinto. Corinto? Mas é Corinto. Aí perdeu, que time agora é Vasco. Infiel. Gente, torce pro time que você quiser. O infiel, o desobediente, o caloteiro, o frouxo, sem visão, o enrolado, o sem pegada. Vocês eu não quero, vocês não têm pegada. Vocês sim, gente, vocês são demais. Só usar pegada aqui. Viu? Vocês, só das pegadas aqui. Pronto, vocês não têm pegada. Eu me enganei, são eles que vão dar pegada. Gente, o cara tá lá, tá? Mas a unção que estava sobre Barnabé, essa unção precisa estar sobre nós, sabe por quê? Porque a gente vai sair daqui, vai esbarrar com gente em tudo que é lugar, que o pai mandou embora, que a mãe disse, vagabundo, só dorme, seu vagabundo. Mas mãe, o que eu posso fazer da meia-noite até às 6? Trabalhar! É preciso a gente acreditar na mudança das pessoas. Nós somos chamados nessa unção a acreditar nas mudanças das pessoas, gente. Aqui entre nós, talvez você esteja olhando um assim meio de rabo de olho. Não sei o que é rabo de olho, mas vamos... Não acredito que esse veio. Não acredito. Meu Deus, eu pensei que era só a turma dos santos. Não, gente. Os piores dos piores estão aqui. Amém. Aqueles que Jesus jamais escolheria. Aqueles que Jesus, vocês são os menos improváveis. Eu tive uma visão do futuro. Eu estou bem velhinho. E aqui está tatuado aqui. Improvável. Jesus depois disse. E depois de terem jantado, disse Jesus disse a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que esses? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Sim, Senhor, tu sabes que te amo, caramba. Não aguento mais, para com essa palhaçada. Não, ele não fez isso. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me, amas-me. Simão entristeceu-se, pegou a rede, a tarrafa, pescou uma tainha, botou veneno dentro e deu para Jesus comer. Porque ele ficou decepcionado. Não fez isso, não se preocupe. Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me. E disse-lhe, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Pedro até ia te chamar, mas cara, tu é muito volúvel, tu é 880, uma hora tu quer cortar a orelha de Malco, outra hora tu quer saber tudo da vida de todo mundo, uma hora tu diz, lembra aquela vez que eu te chamei de Satanás? Eu vi, Pedro, o chifre em você. Pedro até ia querer que você fosse de fato, mas naquele dia, Pedro, foi uma música de Jesus chorando. Aqui entre nós, Pedro. Tu sabe o que é deixar a glória? Senhor, eu nunca te vi assim. Pessoas maduras falam dos seus sentimentos. Pedro, até eu ia te falar para ser um pastor. Mas, cara, uma decepção atrás da outra, irmão. Na hora que eu mais precisei de ti, cara, tu não estava no hotel, caramba. Na hora que eu precisei de ti, você não foi no Facebook.
Na hora que eu precisei de ti, Pedro, você simplesmente disse, não conheço, conhece, teu perfume é como o dele, você tem um jeito de falar como o dele, você sai daí endemoniada, não conheço, eu te dou a porrada. Não, Jesus diz, Pedro, olha, eu te compreendo, Pedro. Eu te compreendo. Sabe o que Jesus diz para mim e para você? Eu te compreendo, 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 eu te compreendo. Aí você quer chorar, aí você quer se lamentar, aí você quer dizer, Deus, quem me ama? Tá, engole esse choro e vai apacentar as minhas ovelhas. Vai cuidar delas. Vai acreditar nelas. Sabe por que às vezes Deus permite que a gente passe por umas situações assim que a gente pensa que vai morrer? Para a gente poder ajudar os outros, gente. Quando você tem a água na tua casa, você sabe como é que é ter água na casa. Quando você perde os cabelos, você... Jesus acreditou na mudança de Pedro, confiou suas ovelhas a ele. Pensa nisso um pouco. Barnabé está tão cheio do Espírito. Ele não usa unção para recriminar. Ele não usa unção para dizer, cara, até queria que você estivesse no ministério ao meu lado, mas eu sei o que você fez no verão passado. E outra coisa de Barnabé, Atos capítulo 11, 25. Barnabé lembrava-se dos esquecidos. Gente, a gente escuta a história de Paulo e a gente pensa, nossa, esse cara não teve problemas. Mas Paulo, ele ficou 5 anos no anonimato. Ele sai de Jerusalém. Ele pregava com ousadia em Jerusalém, mas ele incomodava tanto os helenitas que procuravam matá-lo. Então os irmãos procuram ele e mandam ele para Tarso, para sua terra natal. Os irmãos pegaram ele, cara, vai para tua terra, e ele fica 5 anos esquecido. Até que no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois, disse Barnabé. Diz assim, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Às vezes as lutas são tão intensas que você não acredita mais na tua chamada. Às vezes as lutas são tão intensas que você diz, às vezes a tragédia que te assola ou te assolou, você diz, eu não posso mais ser pastor, eu não posso ser mais missionário, eu não sou mais digno disso. Eu sei o que eu fiz, a minha consciência não me permite mais andar por esse trilho. A verdade é que ser um homem de Deus para essa geração, a unção que você recebeu, a unção do Espírito que está em você, não é você que diz, só um minuto, qual é o teu problema? Matei, roubei, joguei na trimania. Pela morte e pelo roubo tudo bem, mas jogar na trimania tu pecou. Às vezes as pessoas confessam o pecado para homens, porque assim foi falado, confessa, aí a pessoa confessa tudo. Aí a pessoa diz, olha, diante disso, cara, eu vou ter que buscar o sinédrio para ver se, porque esse nível de pecado eu nunca tinha escutado na minha vida. Mas que tu é um safado, tu é, bicho, sai da minha frente. Gente, o mundo é mau, as pessoas são más, mas elas precisam encontrar você, cheio do Espírito Santo. Elas precisam encontrar eu, cheio do Espírito Santo. Eles precisam estar nessa mesma unção. O Espírito do Senhor me ungiu para chegar, cara, para.
Até quando você vai ficar falando dos teus pecados a mim? Para, não fica contando essas besteiras, não fica dando crédito pro diabo. Gente, eu nunca vi o diabo ser tão diabo em toda a minha vida. Eu vejo eles, eu vejo principados, eu vejo potestades. Eu vou pro meu quarto e digo, é tu que tá aí? Só deixa eu te falar uma coisa, essa cidade é do meu Deus, e cala a tua boca. Tu acha que eu tenho medo de ti? Não tenho, cala a boca. Sabe por quê? Porque a Bíblia que você usa, é a mesma que eu uso, diz que Jesus despojou o inimigo. Ele está despojado, ele foi morto. Não foi despojado. Eu vos dei toda a autoridade. Eu vos dei toda a autoridade. Para quê? Para pegar o irmão e sacudir e dizer, anda na linha, safado. Não, eu te dei toda a autoridade para você ajudar o teu irmão, para cumprir o propósito de Deus na terra. A gente vai sair daqui, vai escutar muita gente falando muita coisa, e vai escutar muita gente lançando maldição e coisa arada. Aí você pega, opa, se desvia de um, se desvia de outro, abraça apenas, abraça, e diga, tudo bem, eu não tenho tempo para perder, porque tem gente morrendo e precisa do nosso amor, da nossa companhia, do nosso resgate. O mundo está cheio de soldados, Ryan. Está cheio, gente. Está cheio de soldados, Ryan. É isso que Deus espera da gente. É essa igreja que nasce. Que vou ter irmãos no nosso meio e de repente eu posso olhar para o irmão e falar, desculpa, mas eu não quero mais congregar porque esse irmão está junto, ou aquele está junto, ou aquela está junta. Essa igreja, ela não nasce assim. Essa igreja, ela nasce nas diferenças. Ela nasce assim. Ô pastor, eu queria te dar um conselho, mas eu não falo em línguas. Desculpa, quem fala em línguas? Você? Então me dá um conselho. Não. Essa igreja, ela nasce nessa unção. A mesma que estava sobre Jesus. A unção que respeita o próximo. Que respeita aqueles que trabalham com você. Que respeita aqueles que não gostam muito daquilo que você gosta. Essa unção que estava sobre João Batista é aquela que consola as pessoas. É aquela que diz, mano, não sei o que você está passando, mas cara, somos corpo, nós estamos na mesma igreja, nós estamos na mesma igreja, mas a Bíblia diz que é um só Deus, um só Senhor, um só Pai, um só batismo, uma só fé. Não há outro Deus, gente, não há outro Senhor, gente.